E aí, estudante, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o método que Mendel utilizou para chegar aí às suas conclusões sobre hereditariedade. Então a gente vai falar um pouquinho sobre a sua primeira lei, certo? Vamos então para a nossa vinheta e começar essa aula. Fala, galera! Como então se deu o método de Mendel? Tá? Primeiro, ele selecionou aí a planta que tinha uma característica que ele queria observar como que era realizada a transmissão hereditária dessa característica. Então, aqui nesse exemplo hipotético, nós vamos usar uma espécie de planta que tenha a variação de dar flores azuis e flores vermelhas. Tá? O primeiro passo de Mendel foi delimitar as características que ele ia avaliar, certo? Então, o que ele fez primeiro? Ele fez sucessivas autofecundações, ou seja, ele pegou uma planta que dava florzinha azul e cruzou com planta que dava florzinha azul e cruzou com plantas que davam florzinha azul até conseguir uma geração pura. Então, essa geração P é uma geração pura. Então, depois ele pegou aí uma planta que dava florzinha vermelha e cruzou com uma planta que dava florzinha azul e observou qual que era a proporção aí dos seus descendentes, certo? Então, ele observou aí que dava 100% do resultado desse cruzamento de flores vermelhas puras com flores azuis puras, 100% davam flores vermelhas. O próximo passo de Mendel foi então realizar uma autofecundação nessa geração F1, ou seja, a geração resultante do cruzamento daquelas plantas puras que davam flores vermelhas e flores azuis. Então ele realizou aí uma autofecundação nessas plantas que davam apenas flores vermelhas. Ele observou, que curioso, que a característica que determinava flores azuis havia voltado. Então ela sumiu da geração F1 e retornou aí a se expressar na geração F2, tá? Ele conseguiu chegar à conclusão que só era possível existir essa característica, existir esse padrão, se fosse a partir de uma combinação de dois fatores, certo? Então, o Mendel chegou à conclusão que um desses fatores dominava sobre o outro. Então, ele chamou um fator dominante e o outro de fator recessivo. E que, quando o indivíduo possuía um fator dominante, o que se expressava nele era apenas as características do fator dominante. Agora, nós vamos fazer exatamente o mesmo método, só que considerando aí os dois fatores das conclusões de Mendel, tá? Então, a gente pegou aí a mesma planta, com as mesmas características, e vamos realizar exatamente a mesma metodologia. O que Mendel fez primeiro? Ele fez as autofecundações nessa geração para ter plantas puras, tá? A gente vai usar a simbologia de azão para os fatores que são dominantes e azinho para os fatores que são recessivos. Vamos aí realizar esse cruzamento, tá? Então a gente vai pegar os dois fatores de um pai, no caso aí azão, e vamos cruzar com o azinho do outro pai. Então quais são as possibilidades? Né? Se eu realizar o cruzamento, as possibilidades são essas. O primeiro fator da planta vermelha se combinar com o primeiro ou o segundo fator da planta azul e o segundo fator da planta vermelha se combinar com o primeiro ou com o segundo fator da planta azul, tá? Como que a gente pode realizar esse cruzamento aí de uma forma visualmente mais atraente? A gente monta um quadro chamado quadro de Ponet. Então, vou explicar como que a gente monta aí. Como que a gente faz? A gente coloca um indivíduo na parte superior e o outro indivíduo na parte lateral para a gente realizar esse cruzamento. Então, a gente coloca as possibilidades visto o cruzamento dos nossos parentes, né? Daí da geração que a gente está cruzando. Então, a gente pega a possibilidade de dar azão com o indivíduo de cima, com a possibilidade de dar azinho na parte lateral, a possibilidade de dar azão com o indivíduo de cima, com a possibilidade de dar azinho da parte lateral,
e a possibilidade da azão lá de cima, com o indivíduo de cima, com a possibilidade de dar azinho com o indivíduo aí que está na lateral. Então a gente consegue observar que 100% do nosso cruzamento só é possível ter indivíduos heterozigotos, ou seja, indivíduos que possuem tanto fatores dominantes quanto fatores recessivos. E isso, vocês conseguem lembrar que o resultado desse cruzamento eram 100% das flores vermelhas? Então a gente já sabe por quê. Porque na presença desse fator dominante, o que se expressa no seu fenótipo, ou seja, na aparência visual dessa característica, é apenas a característica do fator dominante. Então, a gente consegue observar que 100% desse cruzamento são de indivíduos heterozigotos e 100% das características são das características dominantes. E o próximo passo que Mendel fez foi realizar a autofecundação aí dessa geração F1. Tá? Então, 100% de flores vermelhas, sendo 100% de indivíduos heterozigotos. Então, ele realizou aí a autofecundação nessa geração. Vamos fazer, então, o cruzamento aqui novamente. Montamos o nosso quadro de Ponnet, colocamos aí os indivíduos no nosso quadro. Então, azão, azinho, um indivíduo em cima e azão, azinho, um indivíduo na lateral. E vamos realizar o cruzamento. A possibilidade do fator dominante em cima cruzando com a possibilidade do fator dominante do indivíduo da lateral. A possibilidade de adquirir o fator dominante do indivíduo de cima com a possibilidade de adquirir o fator recessivo da lateral. Tá? E o último, as duas possibilidades, né, de o descendente adquirir os fatores recessivos. Vejam bem, a partir daqui a gente consegue entender que a combinação desses fatores encontra-se proporção dos indivíduos dessa geração, onde 75% expressam a característica do dominante e 25% expressam a característica recessiva, porque apenas 25% dos descendentes desse cruzamento possuem apenas fatores recessivos e 75% aí do nosso cruzamento possuem aí pelo menos um fator dominante. Encontramos então a mesma proporção fenotípica que o Mendel encontrou lá naquele experimento dele, certo? Só que agora a gente entende por que existe essa proporção, porque apenas 25% dos indivíduos possuem apenas fatores recessivos. Os outros 75% dos indivíduos possuem pelo menos um fator dominante sobre a característica de cores das flores. Então, todas as características, todos os descendentes que possuem pelo menos um fator azão expressam flores vermelhas. Então, apenas 25% de flores azuis e 75% de flores de plantas que dão flores vermelhas. Vamos então fazer alguns exercícios sobre a primeira lei de Mendel, a partir desses conhecimentos que nós conseguimos adquirir agora. Então eu quero saber o resultado de um cruzamento entre duas joaninhas da mesma espécie com a variação de cor, sendo uma joaninha verde e a outra joaninha rosa, tá? A joaninha verde é uma heterozigota, então ela é um indivíduo que possui azão, azinho no seu genótipo. E a joaninha rosa é um indivíduo recessivo, um indivíduo que possui apenas fatores recessivos no seu genótipo. Então, qual é a proporção desse cruzamento? A gente vai montar o nosso quadro de Ponnet e vamos visualizar qual que é o resultado desse cruzamento. Um indivíduo em cima e um indivíduo na lateral, como eu já falei. Um indivíduo aí heterozigoto verde e o indivíduo homozigoto recessivo na lateral aí que eu pintei de rosinha para a gente deixar mais didático, tá? Então, eu pegando o fator dominante do indivíduo superior com o fator recessivo da lateral, depois eu pego os fatores recessivos do indivíduo de cima e combino aí com os fatores recessivos
do indivíduo da lateral. Tá? Qual que fica então a proporção genotípica? 1 para 1. Ou seja, a cada um indivíduo heterozigoto existe um indivíduo homozigoto recessivo. Qual que é a proporção fenotípica? Exatamente 50% de indivíduos verdes e 50% de indivíduos rosas. Opa, quase que eu errei. De 50% de indivíduos rosas, tá? Então, um indivíduo heterozigoto combinado com um indivíduo homozigoto recessivo geram aí apenas 50% de cada característica. Então, nesse outro exemplo aqui que a gente vai falar, é o exemplo de formato de folhas, tá? Então, uma folha de uma planta que é homozigota dominante, ou seja, azão, ela expressa folhas com a extremidade cerrada ou serrilhada, né? E eu vou cruzar aí com indivíduos que possuem folhas com a extremidade lisa. Qual que é a proporção da prole? Qual que vai ser a proporção do formato da folha para os indivíduos resultados, que são resultados aí desse cruzamento? Vamos fazer o nosso quadro de Ponet e vamos então verificar qual que é o resultado desse cruzamento. Então, o indivíduo homozigoto dominante com o indivíduo homozigoto recessivo. O homozigoto dominante expressa folhas cerradas, serrilhadas, e o homozigoto recessivo, folhas apenas lisas. Então, 100% desse cruzamento vai ser de indivíduos que possuem folhas serrilhadas, viu, gente? Então, a gente consegue aplicar em vários exemplos, tá? Vejam só, como que é possível isso? Todos os dois fatores, ou seja, toda a combinação dos indivíduos desse cruzamento possui um fator dominante. Então, todos os indivíduos que possuem pelo menos um fator dominante vão expressar essa característica.